Meus amigos do nosso programa Fala Jadiel Paripense e dos nossos amigos das nossas redes sociais. Existe um ditado, e é muito interessante, um ditado de sabedoria popular, que diz que a vaidade precede o fracasso. A vaidade precede o fracasso. E no campo político, isso se aplica direitinho, se aplica em 100%. Né? É impressionante como, dentro do processo político, quando você começa a se achar que é o tal e que você é imbatível, coisa e tal, isso começa o princípio da derrocada. Começa o princípio da derrocada, somente no campo político. Porque, pelo que eu saiba, o único imbatível aqui nesse mundo não tem, e o único imbatível de fato é Deus, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, e que de fato ele não vai ser imbatível porque Deus é e ele comanda tudo. Para aqueles que acreditam. E a gente respeita também aqueles que não acreditam em nada, fazer o quê? A vida é assim. Mas cada um naquelas suas percepções. Então, pronto. Então, quando se fala nessa questão de que a vaidade, né, a arrogância, né, precede o fracasso, é verdade. Eu digo a você que dentro do campo político, para as eleições de Pernambuco, e aí eu falo diretamente a questão da disputa ao executivo de Pernambuco, no caso, o governador ou governadora, não é? A luz amarela da oposição, e aí eu estou falando claramente do PSB, que não tem o nome oficial ainda do prefeito João Campos, mas todos sabem que será ele o candidato, só se houver uma anomalia ou algum ato imponderável, será o João Campos que vai concorrer com Raquel Lira naquela relação de competição, né, para que possa, que tenha mais chances, né, que tenha um percentual altíssimo de alavancagem para conseguir, continuar no governo, que seria a reeleição da Raquel Lira, da governadora Raquel Lira, e outro, através do PSB, o João Campos, é a volta do PSB a Pernambuco, a volta do PSB a Pernambuco, depois da desmoralização que foi as eleições, as últimas eleições, que o candidato do PSB, o Danilo Cabral, nem no segundo turno chegou. Foi uma desmoralização, não é? Foi um massacre, a verdade é essa. Pois bem, e por que eu estou dizendo isso? Que a luz amarela acendeu. E ela acendeu claramente. Eu tinha feito aqui alguns comentários ainda no ano passado, da mudança de estratégia política da governadora Raquel Lira. Da mudança de estratégia política da governadora Raquel Lira. Ela começou a fazer gestos nos bastidores para o campo político, começou a observar, né, que o jogo, se não fosse fazer política, o jogo poderia ficar ruim, e algumas coisas estão dando certo. A compreender que aquilo que ela está fazendo está dando algum resultado, olha, a gente tem que deixar bem claro que o governo dela não é excepcional. O governo dela não é excepcional. Mas é totalmente ruim? Também não. Né? Algumas coisas, algumas peças do xadrez, ela começou a movimentar. Existe já uma percepção da própria população que deu uma melhorada aqui, continua uma tragédia ali. Eu falei sobre a saúde, continua muito ruim, né? Mas algumas coisas começam a acontecer e já existe uma percepção que a malha rodoviária do estado de Pernambuco melhorou, e isso já impacta diretamente quem trabalha com coletivos, com transporte de cargas, né, no seu ar, no seu anseio transitório de ir e vir, você ter uma estrada mais segura, coisa e tal. Essas coisas vão começando a ter um certo impacto, e a gente não pode desmerecer e nem fazer vista grossa para essas ações. A questão da segurança pública na relação com a civil não é muito boa com a Polícia Civil, mas com a PM ela começa aí, vai colocar aí em torno aí de mais 2.000 e tantos soldados aí, em torno de. Eu estava conversando com o coronel, um amigo nosso, essa semana em Brasília, e ele conversando comigo, que vai ter aí novos praças aí, em torno de 1.500 a 2.000 praças, novamente, dentro do. Mesmo que continua ainda com a percepção
daqueles que entram e daqueles que se aposentam ainda, existe uma escala ainda represada, muito grande, deficitária, para atender a demanda de segurança do povo, mas algumas ações de segurança pública, né, vão começando a surtir certos efeitos. E isso vai dando uma perspectiva à população, assim, ó, tá ali, tá dando uma mudada, tá melhorando, né, algumas coisas estão acontecendo. Ela agora assume agora, era desde do início do governo dela, ela tinha dito que ia assumir o metrô do Recife, e o governo começou a negociar isso, coisa e tal, e ela hoje tem uma entrevista dela no Jornal do Comércio falando que o metrô hoje, atualmente o metrô, ele sim leva a risco à população, não tem a sombra de dúvida, o metrô vive parando, caindo nos pedaços, é uma tragédia. E a perspectiva é que com o governo assumindo, terá uma responsabilidade maior e vai fazer uma espécie de uma PPP, uma espécie de quase uma parceria público-privada, é o que está se falando aí, e para melhorar os vagões, melhorar a estrutura, né, que hoje o metrô é um serviço coletivo essencial de transporte, super essencial para aqueles que trabalham na região metropolitana. Então, a gente sabe muito bem que a densidade eleitoral da região metropolitana é a maior que tem, e ela precisa se mostrar, né, ela está falando já sobre também da questão da revitalização do centro do Recife, coisa e tal, fora as ações que ela tem feito no interior. Fora as ações que ela tem feito no interior, né, tem uma perspectiva que as benditas creches começam pelo menos a ser construídas e entregue algumas, questão de unidades habitacionais. Então, ela está começando a mexer esse tabuleiro do xadrez, essas peças do xadrez, que são dentro, não só dos bastidores políticos, começou a se mexer, né, a fazer gestos políticos, né? Você sabe muito bem que o grupo de Sebastião Oliveira, com o deputado Valdemar Oliveira, está no governo, né, um que sai do PSB, outros também, outros prefeitos que também estão se declarando para a governadora Raquel Lira. Então, o que acontece? Começa a acender uma luz amarela para aqueles que achavam que, ó, a fatura está ganha, João Campos será governador. Eu sempre disse aqui que em eleição não existe ninguém ganho, nem hoje nem amanhã. Eleição se disputa, se compete, e aquele que erra menos, aquele que erra menos, com certeza, aquele que erra menos termina levando a fatura. Termina levando a fatura. Isso aí é uma coisa evidente. Logicamente, termina levando a fatura. Então, dentro desse campo político, eu entendo claramente, posso também, você pode até não concordar comigo, não tem problema. Isso aqui é um problema, um programa democrático, mas na minha percepção, na minha concepção, a luz amarela acendeu. E por que que no início do meu comentário eu digo que a vaidade precede o fracasso? Então, para aqueles, né, eu não estou dizendo isso do candidato diretamente, do prefeito de Recife, João Campos, que fala sobre isso. Afinal, nem fala, né, nem fala muito. E aí uma coisa que ele aprendeu muito bem do pai dele, que nem fala muito diretamente sobre as eleições do Executivo. Porque ele sabe que tem uma prefeitura para tomar conta, que é a Prefeitura de Recife, que é uma das maiores, né, que tem muitos problemas no Recife. A gente viu agora nas chuvas com os mesmos problemas, né? Claro que tem coisas que são de acontecimentos naturais que você não vai conseguir, né? O Recife já nasceu debaixo d'água, qualquer coisa alaga. Então, se você puder melhorar a questão da concepção da mobilidade urbana, que é a tragédia ainda de Recife, nela acontecendo, a questão da melhoria do centro, o centro continua abandonado, né? Só para meliantes tomarem conta lá, você vê, se você passar num dia de semana numa rua da Imperatriz, ali Rua Nova, você vê ali que virou um verdadeiro cemitério. Quantos amigos do interior, né, que iam fazer compras ali no Mercado de São José, Rua Nova, Imperatriz, fica até assustado quando vai para aquela região ali no Recife. Então, essas coisas, ele sabe da responsabilidade que tem, porque não há sombra de dúvida, que a imagem do Recife será usada ou para pela oposição, como que ele não resolveu nada, ou para o próprio governo dele, como um governo de boa gestão, de boa administração, que pode também implantar certas coisas também para o estado de Pernambuco. Então, é um jogo totalmente que você tem que saber onde pisar. A gente vê claramente quando ele está ao lado em algum ato institucional, que acontece em Recife, e onde está o governo e o prefeito do Recife, né, ele a respeita muito bem, fala, não tenta entrar em conflito diretamente, mas só que tem os aliados do príncipe, né? Os aliados do príncipe muitas vezes começam a querer entrar e deflagrar um processo e antecipar um processo de guerra eleitoral sem necessidade. Né? Sem necessidade. E começa também o processo de arrogância, de dizer, ah, não, tá ganho, não tem o que fazer. De fato, se as eleições fossem hoje,
há claramente uns percentuais de pesquisa que dariam a vitória ao prefeito do Recife, João Campos. Isso aí não há sombra de dúvida sobre isso. Não é? Agora, o que é que a gente começa a observar dentro dessas amostragens de pesquisas qualitativas e quantitativas? Que a governadora deixou de cair no percentual e subiu 18 pontos. E nesses 18 pontos, que numa perspectiva, claro, ainda é muito ainda, eu digo a você que é muito embrionário ainda você fazer uma análise, mas hoje a gente vê claramente que o prefeito João Campos, ele estabiliza, né, no seu percentual e a governadora começa a crescer. Então aí começa a subir o quê? Uma luz amarela para aqueles que do PSB, para aqueles que achavam, né, que não tinha para ninguém e, né, com certeza a eleição do prefeito a governador, sendo ele o candidato, e todo mundo sabe nos bastidores que o será, ele não pode nem anunciar, que eu acho que ele está fazendo certo, né, que seria até ruim para ele, para que deflagrar agora um poder de política, onde você lutar contra o Estado, né, um Estado que tem dinheiro, o Estado hoje tem caixa, tem dinheiro para gastar, tem aí quase 2,5 bilhões para gastar, não é verdade, para fazer investimentos. Uma da Prefeitura do Recife, claro, tem um potencial econômico muito, muito menor, não é? Muito menor, apesar de ser uma prefeitura rica e tem certas condições. Então, essas coisas a gente começa a observar claramente e deixar bem claro por que, que essa luz amarela ela acende assim nesse momento, é um momento crucial. Estamos chegando já, terminando o primeiro semestre de 2025, terminando o primeiro semestre de 2025 e chegando em 26. Estamos aí há um ano das eleições, mas só que hoje tem a figura hoje das pré-candidaturas, da pré-eleição, que a partir do próximo ano já começa uma coisa, e já está começando, principalmente nesse segundo semestre, vai começar com uma intensidade muito maior, né? E a governadora tem visto isso e está fazendo o papel dela. Está fazendo o papel dela. Ela, né, não tinha percepção política, todo mundo dizia, não está fazendo política, estava ruim pra caramba, mas agora ela começa, né, a ter algumas movimentações e que isso claramente, não só na perspectiva daqueles que participam diretamente dos processos políticos, mas também pelo povo. As pessoas estão vendo, olha, está havendo algumas mudanças, né? É um pouco acanhado, mas está percebendo que há alguma concepção de mudança. E isso claramente se mostra nos números. Isso claramente se mostra nos números. Então, a depender desses passos políticos e desses passos administrativos que a governadora vem tomando, olha, uma coisa eu digo a você, vai ter eleição e será um clássico. Não há sombra de dúvida sobre isso. Não há sombra de dúvida sobre isso. Então, quem achou, quem pensou, né, que a fatura já estava liquidada, errou, errou e errou feio. E se você vê os meus comentários, né, desde o ano passado, toda vez que a Tássia me perguntava sobre isso, eu deixava bem claro, não existe eleição ganha. Se a governadora fizer movimentos políticos e dentro desses movimentos administrativos, tiver uma percepção da população que alguma coisa positiva está acontecendo, e isso sim resultará em índices melhores para a governadora, e de fato o que aconteceu, de fato o que aconteceu. Então, eu digo a você o seguinte, sem sombra de dúvida, que há uma movimentação clara, clara, que a governadora vem melhorando, mesmo que acanhadamente, ainda tem áreas que são ainda uma tragédia, mas para a população, e isso aí é que é importante para a população, já há uma percepção para a população, como você falou aqui, para o afegão médio, que há movimentos de mudanças, movimentos estratégicos. As peças do xadrez começaram a se movimentar, e aí eu digo a você, vai ser sim uma eleição que quem viver verá, né? Quem viver verá, e será um clássico sim. Não tem, até agora, não tem nada definido. Também posso estar errado na minha concepção. Posso estar errado, pode ser que num processo eleitoral o povo disse, tudo bem, a gente deu uma percepção de concepção administrativa boa, mas a gente só quer votar no candidato à oposição. Pode. E pode também acontecer o contrário. O que eu digo a você é que aquele que muitas vezes fica atrás, né, e não está com a percepção, né, de vaidade, não é verdade, ou de arrogância, tem a percepção melhor, né, de saber onde é que erra, como é que se pode mudar e o que é que se pode fazer para melhorar. E que muitas vezes aquele que tem lá uma certa distância, né, está lá numa zona de conforto, acha que é imbatível, né, acha que é intocável. Então tem a filosofia intocável, eu digo isso,
né, meu pai falava muito sobre essa palavra filosofia intocável, e acha que nada lhe atinge. Então, política é assim. O dia de hoje é muito bom e o dia de amanhã pode ser terrível.